Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. O programa A Voz da Mulher, exibido pela Rádio Universitária, recebeu no último dia 13 de julho o reitor Edivar Madureira Brasil e a vice-reitora da UFG, Sandra Mara Matias Chaves, para tratar do tema Defesa da Universidade Pública. Durante o programa, no quadro de Direitos Humanos, os entrevistados falaram do contexto atual da educação pública, com os ataques por parte do governo federal e o corte de 30% que as universidades federais sofreram no início de 2019. O programa Voz da Mulher é fruto de parceria entre a Rádio Universitária da UFG e a Associação Mulheres na Comunicação. Vai ao ar todos os sábados, às 8 da manhã, pelos 870 AM. Também pode ser ouvido no site radio.ufg.br, também pelo aplicativo Minha UFG. Para conferir essa entrevista do reitor da UFG e da vice-reitora, basta acessar o site da página da UFG na internet. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje é dia da nossa parceria com a Universidade Federal de Catalão. O jornalista Wellington Alves está na linha do Intercampus para trazer as novidades. Bom dia, Wellington. Bom dia, Isaura. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio UFG, Rádio Universitária da UFG. Então, Wellington, quais as notícias para hoje? Bom, Isaura, estamos aqui agora sim, né, cada vez mais finalizando esse primeiro semestre, né, as aulas do nosso primeiro semestre letivo de 2019 se encerram nesse próximo dia 18, então a gente já está com o campus ali mais esvaziado, né, menos carros nos estacionamentos, menos pessoas nas salas e nos prédios, mas ainda assim a gente tem destaques aqui para trazer para quem está nos ouvindo nesse momento. E para hoje, selecionamos aqui então um destaque de um projeto nosso aqui, que foi aprovado no último dia 5 de julho, e estava entre 77 projetos dentro de todo o Brasil que foram aprovados, sendo que do estado de Goiás haviam 3 e um deles é esse nosso, então, aprovado por uma docente do nosso mestrado em Engenharia Civil. Então, o nosso mestrado em Engenharia Civil, através da professora Gabriela, uma das componentes, né, do quadro docente, aprovou um projeto de um edital que foi proposto pela FAPEG, em parceria com a CONFAP e com o CNPq e universidades lá do Reino Unido. Esse projeto, desse trio aí, né, dessa trinca de instituições, através desse edital, ela conseguiu, então, um projeto de pesquisa em colaboração com um pesquisador da Swansea University, do Reino Unido. Então, esse projeto aí, que vai ter essa colaboração com um professor lá de uma universidade do Reino Unido, vai acontecer aqui, então, em Catalão. Está previsto visitas de docentes dessa universidade aqui na regional ao longo dos próximos 3 anos, e aí, então, eles vão poder concluir, então, essa pesquisa em colaboração, que já vinha sendo organizada desde 2017, né, quando a professora Gabriela, inclusive, fez o seu pós-doutoramento na Swansea University, lá no Reino Unido, e desde então, ela conversando então com esses docentes lá da Universidade Britânica, planejavam essa colaboração em pesquisa, que veio agora, então, a ser aprovado em formato de projeto de pesquisa em colaboração, né? Então, aí, nossa pesquisa se internacionalizando, né? Isso vai vir como contribuição também para esse programa de mestrado em Engenharia Civil, que, inclusive, é recém-aprovado aqui na Regional Catalão, e agora já vai contar, então, com um projeto aprovado e que também vai poder incrementar, né, a internacionalização das pesquisas desse mestrado em Engenharia Civil. Então, as atividades deles vão começar no segundo semestre, né, do nosso mestrado em Engenharia Civil, e ele já começa, então, oferecendo aos alunos que vierem se vincular com essa linha de pesquisa desse projeto aprovado pela professora Gabriela, né, com essa Universidade Britânica, já vão ter essa oportunidade, então, de desenvolver uma pesquisa em formato internacional, né, conversando, então, com docentes e outros estudantes da Universidade Britânica, que ficou aprovada juntamente com a nossa Regional Catalã aqui. Então, destacando aí, né, a atuação já da professora Gabriela dentro do mestrado em Engenharia Civil, que ainda vai começar as atividades, então já tem aí já um projeto aprovado, que inclusive vai levar a vinda de um professor lá do Reino Unido, aqui em Catalão, né, vai visitar a nossa regional
e com isso desenvolver essa pesquisa em colaboração. Além disso, além desse destaque desse projeto aprovado, aproveitar para ressaltar, né, uma coisa que a gente já vem falando aí nas nossas últimas participações, que é em relação aos nossos editais que estão em aberto aqui, para quem deseja aí fazer uma qualificação, né, subir de nível aí de qualificação, temos editais em aberto que já foram até ditos aqui na nossa participação aqui no Intercampus. Temos editais a nível de especialização e a nível de mestrado. Então, quem tiver interesse aí para dar uma olhadinha mais detalhadamente, só acessar o site da Regional Catalão, né, o catalão.fg.br, www.catalão.fg.br, e lá na guia dos editais eles estão todos expostos lá para quem tiver interesse. Passando por cima mesmo, temos especialização em tratamento de minérios, então voltado ali para a área de engenharia de minas, né? As inscrições vão até o próximo dia 19, então mais 3 dias aí de inscrições abertas para quem tiver interesse nessa área, né? Uma especialização em tratamento de minérios. Temos também vagas para alunos especiais, lembrando que os alunos especiais são aqueles que não têm vínculo, né, com a universidade, então eles podem se vincular a essas disciplinas que são ofertadas a nível de mestrado. É o mestrado em gestão organizacional, então é uma área muito aí interdisciplinar com as demais áreas, né, e aí esse já tem inscrições abertas até o dia 25 de julho, então estamos aí também nas últimas semanas, né, quem tiver interesse em cursar disciplinas em formato de aluno especial tem essa oportunidade. E o mais recentemente divulgado, que é o nosso programa de pós-graduação em engenharia de produção, que também está com inscrições abertas para alunos especiais. Então, 2 boas oportunidades para quem deseja cursar disciplinas de nível de mestrado, né, sem estarem vinculados, e aí, portanto, adquirir esse tipo de conhecimento. Em relação ao de engenharia de produção, as inscrições serão no dia 1 e 2 de agosto, certo? Então, os editais de todos esses 3 que eu falei agora estão divulgados lá no nosso site da Regional Catalão. Bom, no mais, essas novidades que a gente tinha para hoje, Isaura. Tá ótimo, obrigada pela sua participação, Wellington, pelas informações que você trouxe para a gente hoje, e até a semana que vem. Bom, nós aqui agradecemos o espaço de sempre, aí no Intercampus, né, na Rádio Universitária da UFG, e um bom resto de semana a todos, e até a semana que vem, se Deus quiser. Até, um abraço. Um abraço, Isaura, tchau. Hoje também é dia da nossa parceria com a Universidade Federal de Jataí. A Estael Gonçalves também está na linha para trazer as informações lá de Jataí. Bom dia, Estael. Bom dia, Isaura. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, mês de julho, né, chegando aos meados, essa semana nossos alunos já entram em recesso para o descanso merecido desse meio de ano e retornam às atividades no mês de agosto. Mas a instituição não para, né? São várias atividades acontecendo, além dos processos internos de organização do semestre. Bom, para começar bem o segundo semestre, nós teremos, logo no início de agosto, no dia 4, o segundo Festival de Pipas da Universidade Federal de Jataí, aqui no campus Jatobá. Esse evento é uma atividade que promove a inserção da comunidade dentro do nosso campus universitário, atraindo para cá as famílias, né, para participar desse momento festivo de construção e de soltura de pipas, que é um brinquedo tradicional na nossa sociedade. Esse evento, o Festival de Pipas, vai acontecer no dia 4 de agosto, então é um domingo, a partir das 8 da manhã, no campus Jatobá. Teremos oficinas de confecção de pipas, brincadeiras e competição de soltura de pipas durante a atividade. E fazemos o convite aí para toda a comunidade participar dessa atividade, que é um momento de interação entre as famílias, a universidade e a comunidade, e também um momento de afastar um pouco, né, as pessoas, as crianças dos eletrônicos e ensinar elas um pouco sobre as brincadeiras tradicionais realizadas no nosso meio, né, tradicionalmente na nossa cultura. Bom, outra atividade que está sendo preparada para o segundo semestre e é bastante interessante, é proveitosa para as pessoas das áreas de agrárias, é o 15º Seminário Nacional de Milho Safrinha. Esse seminário vai ser realizado pela primeira vez aqui em Jataí, que é o município líder na produção de milho safrinha no Brasil. Esse evento vai acontecer de 17 a 19 de setembro, no Hotel Termas Bom Sucesso, aqui em Jataí, e é uma realização da Universidade Federal de Jataí, em parceria com o Sindicato Rural de Jataí, Prefeitura Municipal e outras instituições
de ensino aqui da região. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas a partir do site www.abms.org.br. Também nesse site as pessoas podem conferir a programação completa do evento e verificar como fazer a inscrição de trabalhos. Então, os alunos e docentes interessados, né, pesquisadores interessados em apresentar trabalhos nesse evento poderão também se inscrever. As inscrições para trabalhos estão abertas até o final do mês de agosto. Então, todos que tiverem interesse em saber um pouquinho mais, né, sobre a produção de milho safrinha na capital brasileira do milho safrinha, são convidados para vir a Jataí e participar desse importante evento. Estamos também com inscrições abertas para o evento da área de educação, que é o CONAD, que está na sua 30ª edição, é o evento mais tradicional, né, da Universidade Federal de Jataí, acontece desde que surgiu o campus avançado de Jataí. Esse evento vai ser realizado de 27 a 29 de agosto e vai debater a democracia, diáspora e educação. É um evento bastante consistente também. Estão abertas as inscrições para a participação como ouvinte. As apresentações de trabalho já tiveram suas inscrições encerradas, mas aqueles que não se inscreveram e quiserem participar ainda podem se inscrever como ouvinte nesse evento tão importante debatendo a educação brasileira. Então, por hoje são essas as nossas notícias, Isaura, e nos encontramos agora apenas no início de agosto, e o setor, né, a assessoria de comunicação faz um pequeno recesso, mas estaremos de volta com vocês no início de agosto. Tá certo, Estael. Bom descanso para vocês. E até agosto, né? A gente volta com essa parceria que a gente tem aí com as regionais, né? Com os institutos federais. Até agosto com mais novidades, né? Mais notícias da universidade. Isso mesmo. Obrigada. Nossos agradecimentos e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Intercampus volta já. Um lugar cheio de histórias, brincadeiras e lendas espera por nós. Tudo sobre o mundo. Vamos entrar e aprender. Ouçam o programa Casa da Árvore. Sábado, domingo, às 3 horas. Aqui na Rádio Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Goiás. Estamos apresentando Intercampus. Há 10 anos, o Brasil adotou um novo sistema ortográfico firmado entre países de língua portuguesa para unificar regras e facilitar a difusão do idioma. Aprovado em 1990 por 9 países, incluindo Portugal, o acordo substituiu sistemas ortográficos instituídos ainda na década de 1940. A jornalista Roxane Ré, da Rádio USP, produziu uma entrevista sobre esse assunto. Ela conversou com a professora Maria Célia Pereira, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vamos acompanhar. Vamos entender o que é exatamente, qual foi o objetivo do acordo, o que ele significou? Então, primeiro eu quero agradecer esse espaço, porque também eu acho muito importante que a gente possa discutir essa questão de um ponto de vista da pesquisa também, né? Sem dúvida. Esse acordo, Roxane, ele foi, na verdade, ele começou há muito, muito tempo atrás, a discussão. Mas a gente só toma conhecimento disso realmente na aprovação, assim, o povo, em geral, na aprovação de outubro de 90, né? E aí ele foi assinado em dezembro de 90, foi aprovado em Lisboa, né? E aí ele começa toda uma modificação, uma tentativa de incutir na ideia da sociedade, na escola, nos usos, e a imprensa tem que ser a primeira a adotar isso, lógico, né? A implantação desse modelo, né? Ele inicia em 2008, e aí ele tinha uma previsão inicial de ser concluído em dezembro de 2015. Alguns países fizeram parte disso.
Inicialmente havia uma previsão de que todos os países de língua portuguesa pudessem participar dessa unificação, que é uma unificação, na verdade, da escrita. Muita gente confunde. Na época houve até uma matéria de jornal, o Estado de São Paulo dizia o que muda na língua portuguesa, porque muita gente tinha a preocupação de que fosse uma mudança da fala, que palavras que eu vou ter que aprender agora, como que vai ser, como que isso vai acontecer na sociedade brasileira, né? Na verdade, impacta somente a escrita, né? Uma forma de tornar a língua portuguesa uma língua mais forte. Agora, qual foi o foco linguístico desse acordo? Então, era a ortografia. E qual o peso da fonética, por exemplo? Só para a gente entender. Uma coisa é escrever, outra falar, né? Como a gente sabe que, assim, são muitas pessoas que falam a língua portuguesa e falam de uma forma diferente em cada desses lugares, havia uma intenção, né, de se criar uma ortografia, que é a escrita comum, única, né, comum, exatamente, para garantir esse estatuto da língua portuguesa ser num plano internacional, ganhar uma relevância internacional. Desse modo, facilitaria também o intercâmbio cultural, comercial, jurídico, institucional, né, entre todos os países de língua portuguesa. E aí isso tornaria também a língua portuguesa, ou teria a projeção de tornar a língua portuguesa um idioma oficial dentro da ONU, né? Então é um peso maior para a língua portuguesa. Em que vai afetar? Qual vai ser o impacto? O impacto vai ser tentar aproximar a escrita das palavras nas duas línguas. Não envolve, então, sintaxe, não envolve a maneira como as pessoas falam. Aí muita gente poderia pensar assim, os estudiosos, mas a língua escrita é impactada ao longo do tempo pela língua falada. É verdade, mas a gente tem que lembrar também que a língua escrita é uma língua tradicional, conservadora, então ela vai sofrer mutação, mas muito lentamente, diversamente do que acontece com a língua falada, não é? Então, se a gente for pensar assim, na história disso, de quando isso pode ter acontecido, quando a gente pega e vai ler Iracema, que é uma leitura de vestibular, por exemplo, então José de Alencar inclui a escrita que tem a cara da língua portuguesa do Brasil, né? Mas, na verdade, muito do que tem lá escrito ainda assim representa aquela língua que todo mundo usava de uma forma geral. E as palavras escolhidas, a forma como era organizada, eram organizadas essas palavras é que dava esse revestimento brasileiro. E aí já começa toda uma discussão, né? Lá em 1865 já começa todo um debate. Mas como assim? Que obra é essa que vem escrevendo tudo errado, né? Tudo de forma incorreta, né? Mas esse foi o primeiro momento. Depois, quando tudo se estabiliza, lá em 1922 a gente tem uma segunda leva de reivindicação, mas também não foi tão abruptamente assim, porque 100 anos antes a gente teve o advento da independência. E somente, então, em 1922 é que a gente começa a reivindicar ou querer escrever como se fala, dar relevância, né, à língua do Brasil. Sim. Agora, professora Maria Célia, passado uma década, não é? Como é que está sendo sentido esse acordo pela população, né, que usa a língua propriamente? Quer dizer, teve um impacto diferente em cada um dos países? Aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho de Brasil, como foi o impacto que foi diluído ao longo de uma década, mas como é que foi isso para todo mundo, para a população? Sim, então, se a gente for olhar de fora, assim, como estudioso, a gente fala a mudança que foi projetada foi de apenas 2% a mais de unificação, é muito pouco, né, se a gente for pensar. Seriam, assim, 2.000 palavras que seriam mudadas na grafia para atender regras de acentuação nova. As demais seriam mantidas tanto em Portugal quanto no Brasil, cada uma com a sua escrita, porque é muito próxima, porque era mais sensível, né, aos falantes, porque era muito próxima da fala. Bem, quais são os impactos nos estudantes? Então, olhando assim, a formação dos professores, o povo em geral, a imprensa. Então, a imprensa imediatamente absorve essas regras, essas normas, né? E isso, na verdade, facilita uma série de questões econômicas, né? Então, a gente vai pensar a revisão, fica muito mais prática, porque a gente tinha o problema do trema, que dependia de articular ou não aquele som para colocar ou não aquele acento. E parece que fica muito mais automático depois da unificação, porque a primeira coisa que acontece é sumir, né? Então o trema desaparece, o povo
todo tinha um problema muito dramático com a escrita do trema, com a representação desse som, e aí o que acontece? Quando elimina, todo mundo absorve rapidinho. Então, a primeira regra adotada foi exatamente não usar mais trema. E a última, que a gente percebe que está sofrendo um pouquinho para entrar mesmo na escrita, né, na escrita de vários textos na língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, é o uso do hífen, porque realmente não há uma sistematização muito fácil ou muito prática, automática. Tem que parar, pensar, e aí isso dá um pouquinho mais de trabalho, isso não é absorvido. A escola está nesse meio de campo. Nós temos um problema, no Brasil a escola é um problema, né? O processo de escolarização, há pouco investimento, e aí o que acontece, o que a gente vê é que muita gente também abandona a escola. Então, ela abandona no momento, ou muita gente abandonou, quando volta já mudou o sistema de escrita. Os professores estão naquela fase de transição. Então, eles são pessoas que foram educados e passaram por escolarização e o curso universitário, todos na escrita antiga. E as crianças também vão aprender num modelo já diferente e vão absorver de um modo um pouco diferente. Então, na verdade, para a gente saber o que vai ser desse acordo, como ele vai ser absorvido pela sociedade no todo, esperando algum tempo, a gente vai saber melhor. 10 anos é muito pouco para uma mudança global na sociedade. Professor, então a gente ainda está numa fase de transição, a gente pode dizer. A transição, quando as academias, né, de escrita e o governo mesmo prevê em decreto essa transição, ele está pensando numa transição num tempo muito curto, pensando na realidade, na extensão do nosso país. É uma projeção que ainda vai demorar muito para se tornar realidade. Mas foi benéfica essa reforma, para a gente concluir. Eu creio que há muitos pontos positivos, sim. É benéfica, né? Eu acho que, principalmente para a gente poder ter uma escrita que a gente possa publicar aqui, fora do país, ler texto, se bem que a gente lia sem grandes dificuldades, mas escrever a língua de lá é muito difícil para quem está cá. Então, parece que unifica bem. Então, o mercado editorial também ganha muito com isso, mas há fragilidades, a gente sabe disso, sabe que muitas fragilidades e muitas delas embutidas no próprio acordo. E uma delas é mesmo essa questão do hífen, que ainda precisa ser resolvida. As pessoas não sabem, o professor não sabe como abordar, como sistematizar, como estudar, ensinar isso para os alunos, porque realmente falta uma base que possa ser unificadora de fato no hífen. E não está acontecendo isso. E as pessoas rejeitam, quando colocam a regra, que escrevem a palavra, olham para a palavra e falam, não é possível que seja essa a grafia correta. Então, as pessoas ainda estão no momento de rejeição a algumas representações gráficas de palavras. Estamos neste processo. Muito bem, reforma ortográfica, este ano completando 10 anos. Professora Maria Célia Pereira Lima Hernandes, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada, viu, professora? Eu agradeço o espaço. Um bom dia a todos os ouvintes, um bom dia a você. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a comercialização da primeira insulina inalável do Brasil. O produto serve para tratar diabéticos sem precisar utilizar agulhas para injetar a insulina. A jornalista Maria Paula Andrade, da Rádio USP, conversou com Rafael Del Roio, endocrinologista e professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. E ele deu mais detalhes sobre o funcionamento desse medicamento. Vamos acompanhar. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a comercialização da primeira insulina inalável do Brasil. O produto serve para tratar diabéticos sem que o paciente precise utilizar agulhas para injetar a insulina. Apesar de já ser aprovado para uso nos Estados Unidos desde 2014, por aqui ainda deve demorar alguns meses para estar disponível para venda. Rafael Liberatori Júnior, endocrinologista pediátrico e professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explica como funciona essa nova medicação. Essa insulina, ao contrário de ser um líquido, como a imensa maioria dos diabéticos que usam insulina usam, ela é um pozinho. Então, ela vem numa espécie de blister, que é um recipiente plástico, como se fosse uma ampolinha, mas de plástico, com um pó de insulina.
Esse blister ele é conectado num inalador e aí na hora que você aperta um botãozinho, aquele pó que está dentro do blister é inalado pela pessoa e no pulmão ela é absorvida. No entanto, o produto não é isento de contraindicações. Por ser inalado, pessoas com problemas respiratórios não devem utilizá-lo. São os casos de fumantes, asmáticos, pessoas com alterações respiratórias e até mesmo quem está muito resfriado ou está com alguma infecção aguda das vias aéreas deve suspender o uso. Ela tem o mesmo risco de dar hipoglicemia, do mesmo jeito que a insulina injetável, e o grande problema dela é de não poder ser usada em indivíduos que têm problemas respiratórios. Então, por exemplo, em indivíduos que têm asma, a crise de asma pode ser desencadeada pelo uso dessa insulina. Aí tem uma outra situação. O indivíduo ele pode ser alérgico. Descobrir que é alérgico na primeira vez que usa. Não existe como a gente saber se uma pessoa tem alergia ou não a um medicamento que nunca usou antes de usá-lo. Mesmo que já tenha usado a insulina injetável, porque essa insulina é diferente da insulina injetável. Em crianças e adolescentes, a insulina inalável ainda não foi aprovada. A outra coisa também é que não há ainda aprovação para uso desta medicação em indivíduos com menos de 18 anos de idade, porque ela ainda não foi testada em crianças e adolescentes. A gente não sabe se faz mal ou se não faz, mas ela ainda não foi testada. Ainda assim, a medicação possui vantagens se comparada com a insulina injetável, por promover uma melhor qualidade de vida. A grande vantagem, sob o ponto de vista de qualidade de vida para o paciente, é que você vai, em vez de tomar uma injeção, cada vez que precisar usar a insulina, você vai fazer uma inalação. Além disso, a ação da insulina inalada ela é mais parecida com a insulina que o próprio corpo produz do que a insulina que é injetada. A insulina injetada, ela tem que ser absorvida, ela se distribui no corpo todo e depois ela começa a agir, o que demora um tempo aí que varia em torno de 30 minutos, dependendo da insulina. A insulina inalada, a gente sabe que o início da ação ocorre em torno aí entre 5 e 15 minutos. Então ela age de uma forma muito mais parecida com a insulina que o próprio corpo produz. Mas é bom lembrar que não são todos os diabéticos que podem utilizar esse tipo de insulina. Apenas os que precisam de um tipo específico, chamado de insulina de ação rápida. A insulina inalável ela é igual à insulina rápida. Não é a insulina de ação prolongada ou ação intermediária. Não são todos os diabéticos que usam insulina de ação rápida. Mas para aqueles que precisam, ela substitui a insulina de ação rápida. O professor acredita que é pouco provável que o produto estará disponível na rede pública a curto prazo. Mas em termos médicos, para aqueles que estão aptos, ele insiste que é mais vantajoso utilizar o produto inalável ao invés do injetável. Se provar que no Brasil ela é custo-efetiva, isso demande aí algum tempo, que eu não sei precisar exatamente quanto, mas com certeza é mais de um ano. Se a pessoa pode usar, eu acredito que seja melhor em termos médicos e melhor em termos de qualidade de vida, que ela use a inalável no lugar da insulina injetável. Eu conversei com Rafael Liberatori Júnior, endocrinologista pediátrico e professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Maria Paula Andrade, para a Rádio USP. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela audiência e até amanhã.